Você já sentiu o chão sumir sob os seus pés? Aquela sensação gelada de que tudo, absolutamente tudo, está desmoronando ao seu redor, como um castelo de cartas varrido por um vento impiedoso? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, e quando essas coisas parecem ser apenas fragmentos de dor, cacos de esperança quebrada, um turbilhão ensurdecedor que chamamos de caos? Como encontrar a mão de Deus quando tudo o que se vê é a escuridão? Há um antigo segredo sussurrado nas entrelinhas das Escrituras e ecoado nos corredores da mente dos gigantes que moldaram o mundo. Napoleon Hill, um homem que dedicou a vida a desvendar os mistérios do sucesso e da falha humana, compreendeu que o caos não é o fim da jornada, mas um portal, um teste de fogo para a alma. Ele percebeu que a diferença entre o homem que sucumbe e o homem que se ergue das cinzas não está na ausência da tempestade, mas na força interior para navegar por ela. Este vídeo não é sobre evitar o caos. Isso é impossível. É sobre como atravessá-lo, como encontrar um eixo de controle inabalável quando o mundo lá fora grita desordem. Como transformar o veneno em remédio, a maldição em bênção disfarçada. E se eu lhe dissesse que dentro de você já reside essa força adormecida, esperando o chamado para despertar, que o caos que tanto te assusta pode ser o terreno mais fértil para o seu maior crescimento? Fique comigo e desvendaremos juntos não um mapa para fugir da tormenta, mas a bússola para encontrar o seu centro nela. O caos. Que palavra! Para alguns é o barulho da cidade grande, as contas que não fecham, a notícia inesperada que vira a vida de cabeça para baixo. Para outros é a guerra interna. A luta contra um vício que parece invencível, a sombra da procrastinação que rouba os sonhos, o luto de uma separação que rasga a alma. Vivemos em tempos que glorificam a desordem, onde a ansiedade é quase um distintivo de honra e a paz, um luxo inalcançável. Dados nos mostram que milhões, talvez bilhões, sentem-se diariamente esmagados pela pressão, pela incerteza, pela sensação de estarem à deriva num oceano de responsabilidades e medos. Napoleon Hill, em sua obra monumental A Lei do Sucesso, não pintou um quadro de vida fácil. Pelo contrário, ele mergulhou fundo nas histórias de homens como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford. Homens que não apenas enfrentaram o caos, mas o utilizaram como matéria-prima. Carnegie viu impérios financeiros ruírem em crises econômicas. Edison viu seu laboratório, o fruto de anos de trabalho, ser consumido por chamas vorazes e ainda assim reergueram-se. Qual era o segredo? Hill identificou um padrão, uma linha dourada que costurava todas essas histórias de resiliência. O autocontrole. Não o controle sobre o mundo exterior, que é uma ilusão, mas o domínio sobre o universo interior. A capacidade de governar os próprios pensamentos, emoções e reações quando tudo ao redor conspira para o desespero. Pense em Jó, figura bíblica cuja história é um tratado sobre o sofrimento e a perseverança. Perdeu filhos, fortuna, saúde, o caos, em sua forma mais brutal. Seus amigos ofereciam explicações vazias, sua esposa o incitava a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó, em meio à mais profunda agonia, buscou um entendimento maior, uma conexão com o divino que transcendia a lógica da dor imediata. Ele não tinha o controle sobre as tragédias que o assolavam, mas lutou para manter o controle sobre sua fé, sobre sua integridade. Isso não é sobre ser passivo, mas sobre ser um guerreiro da própria mente. O tema do controle em meio ao caos não é apenas uma questão de bem-estar, é uma questão de sobrevivência espiritual e material. É o que separa a vítima do vitorioso.
É o alicerce sobre o qual se constroem não apenas fortunas, mas vidas com significado. Porque o caos, meu amigo, minha amiga, não pede licença para entrar. Ele arromba a porta. E a pergunta que fica não é se ele virá, mas como você estará quando ele chegar. E estará preparado para encontrar a serenidade no olho do furacão? Este não é um conhecimento para poucos eleitos. É um direito de nascença, uma capacidade inata que precisa ser exercitada, como um músculo que se fortalece com o uso. Vamos explorar como despertar essa força, como forjar essa armadura interna, não com aço, mas com os princípios eternos que governam a mente humana e a conexão com o infinito. A falta de controle sobre si mesmo é a raiz de muitos fracassos, dos relacionamentos desfeitos pela impulsividade, das oportunidades perdidas pelo medo, das vidas desperdiçadas na névoa da indecisão. Mas há um caminho, uma vereda antiga e segura, e é por ela que vamos seguir. Para entender como manter o leme firme na tempestade, precisamos primeiro olhar para dentro, para o nosso próprio coração, para a nossa própria mente. O caos, veja bem, muitas vezes não é apenas o que acontece lá fora. É o eco que isso produz aqui dentro. É o medo que floresce no terreno da incerteza. É a dúvida que corrói a fé como ferrugem no ferro. A Bíblia nos ensina em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que isso quer dizer, em bom português, para nós hoje, esmagados pela velocidade do mundo? Quer dizer que a sua fortaleza interior, a sua capacidade de sentir paz, mesmo quando a guerra ruge lá fora, começa no controle do seu próprio ser interior. Napoleon Hill descobriu que os homens e mulheres que não apenas sobreviviam, mas prosperavam em meio às adversidades, possuíam algo que ele chamou de propósito principal definido. Não era um desejo vago, uma esperança passageira. Era uma clareza de alma, uma estrela do norte que guiava cada decisão, cada pensamento, cada ação. Quando você sabe para onde está indo, o balanço do navio, por mais violento que seja, não te desvia do curso essencial. Esse propósito, quando alinhado com algo maior que o simples ganho material, com um serviço ao próximo, com um chamado espiritual, torna-se uma âncora inabalável. Pergunte-se, qual é a sua grande missão nesta terra? O que faz seu coração arder com um fogo santo, mesmo quando as circunstâncias parecem querer apagar essa chama? Encontrar essa resposta é o primeiro passo para dominar o caos, porque lhe dá uma razão para lutar, uma direção para focar sua energia mental. Muitas vezes, o que nos paralisa no meio do caos não é o evento em si, mas o monstro que criamos em nossa mente a partir dele. O medo. Hill, em sua obra audaciosa, Mais Esperto que o Diabo, descreve o medo como a principal ferramenta usada para nos manter acorrentados, para nos impedir de usar nosso poder divino. Medo do fracasso, medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da morte. Esses medos são como sementes que, se regadas pela dúvida e pela falta de fé, crescem e se tornam árvores gigantescas, bloqueando a luz do sol da esperança. O caos externo alimenta esses medos internos, e o ciclo se perpetua. A pessoa que não tem um propósito claro, que não cultivou a fé em algo superior, seja Deus, seja a inteligência infinita, como Hill a chamava, torna-se presa fácil dessas garras invisíveis. Ela reage, não age. Ela é levada pelas ondas em vez de aprender a surfar nelas. E aqui entra um dos pilares mais cruciais dos ensinamentos de Hill, o autocontrole. Ele o descrevia não como uma repressão fria das emoções, mas como a disciplina consciente da mente para escolher seus próprios pensamentos e, consequentemente, suas próprias ações, independentemente das circunstâncias.
Pense em Daniel na cova dos leões. O caos estava ali, faminto, real. Mas Daniel, firme em sua fé e em seu propósito de servir a Deus, manteve a serenidade. Ele não podia controlar os leões, mas podia controlar sua resposta a eles. O autocontrole é essa capacidade de dizer não ao pânico, não ao desespero, não à voz da derrota que sussurra em seus ouvidos quando as coisas ficam difíceis. É escolher deliberadamente focar na solução e não no problema, na promessa e não na ameaça, na fé e não no medo. Isso não é fácil. Exige prática diária, como um atleta que treina seu corpo. Exige vigilância constante sobre os portões da sua mente, para que pensamentos negativos e destrutivos não entrem e façam morada. O caos quer te tirar do eixo, quer te fazer acreditar que você é pequeno, impotente. Mas a verdade, uma verdade tão antiga quanto as estrelas, é que dentro de você reside um poder imenso, uma centelha divina capaz de enfrentar qualquer escuridão. Seu propósito definido é o mapa. Sua fé é o combustível, e seu autocontrole é o volante que te mantém na estrada, mesmo quando a neblina é densa e o caminho traiçoeiro. Não se trata de não sentir medo, mas de agir apesar dele. Não se trata de não ter problemas, mas de encará-los com a coragem que nasce da convicção interior. Mas ter um propósito e saber que o autocontrole é vital não basta se não houver uma força motriz, uma energia que transforma o saber em fazer. Essa força, Napoleon Hill a chamava de fé aplicada. Não é a fé que apenas espera sentada por um milagre, mas a fé que se levanta e caminha em direção a ele, mesmo que o caminho esteja escuro. Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor, escreveu em sua carta, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O que isso significa? Significa que acreditar que você pode manter o controle no caos é o começo, mas agir de acordo com essa crença, tomar decisões conscientes que reflitam essa fé interior, isso é o que move montanhas. Quando o caos se instala, a tendência natural é paralisar, é deixar que o medo dite as regras. A fé aplicada, no entanto, é aquela voz interior, nutrida pelo seu propósito definido e fortalecida pelo seu autocontrole, que diz: apesar disto, eu continuo. Apesar disto, eu escolho pensar com clareza. Apesar disto, eu busco a orientação divina e ajo. É a fé que faz Noé construir uma arca sob um céu azul, acreditando na chuva que ainda não veio. É a fé que fez Davi, um jovem pastor, enfrentar o gigante Golias com uma simples funda e uma pedra, mas com uma convicção inabalável em seu Deus. No seu caos particular, seja ele qual for, qual é a obra que a sua fé está pedindo? Qual pequeno passo de coragem você pode dar hoje que demonstra que você não está se rendendo à desordem? Outro escudo poderoso contra as setas inflamadas do desespero que o caos tanto gosta de lançar é o que Hill e W. Clement Stone exploraram profundamente em O Sucesso através de uma atitude mental positiva. A sua atitude perante o problema é, muitas vezes, mais importante que o problema em si. Se você encara o caos como o fim de tudo, como uma prova da sua incapacidade, então ele assim será. Mas se você o encara como um desafio, como uma oportunidade de aprendizado, como um teste que forjará em você um aço mais resistente, então a sua experiência será radicalmente diferente. Uma atitude mental positiva não é ignorar a realidade da dor ou da dificuldade. É escolher, conscientemente, procurar o bem em meio ao mal, a lição em meio à perda, a luz em meio à escuridão. É lembrar-se das palavras do Salmo 30, versículo 5.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acreditar nessa manhã, mesmo no auge da noite escura da alma, isso é ter uma atitude mental positiva. E você não precisa lutar essa batalha sozinho. Hill deu imensa importância ao princípio da mente mestra, mastermind. Trata-se da aliança de duas ou mais mentes, trabalhando em perfeita harmonia para a conquista de um objetivo comum. No contexto de manter o controle no caos, isso significa buscar apoio, sabedoria e força em pessoas de fé, em mentores, em amigos que compartilham dos seus valores, que podem te ajudar a ver as coisas por uma perspectiva diferente, que podem te lembrar da sua força quando você mesmo a esquece. A Bíblia também ecoa esse princípio. Melhor é serem dois do que um, diz o Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. No meio do seu vendaval pessoal, quem são as pessoas que podem te ajudar a se manter de pé, a te oferecer um porto seguro, nem que seja por um momento, para que você possa recalibrar sua bússola interna? Lembre-se, cada adversidade, cada fracasso, cada momento de caos, como Hill incansavelmente ensinou, carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. O caos não vem para te destruir, ele vem para te transformar, se você permitir. Ele te força a cavar mais fundo, a encontrar recursos internos que você nem sabia que possuía, a depender de uma força maior que a sua. É no fogo que o ouro é purificado. É na tempestade que o marinheiro prova sua perícia. É no caos que a sua verdadeira força, a sua fé e o seu autocontrole são testados e revelados. E aqui, neste ponto da nossa jornada, chegamos a uma verdade que pode ser desconfortável, mas é libertadora. Uma verdade que Napoleon Hill farejou e perseguiu por toda a sua vida, e que os antigos sábios já conheciam. O maior caos que enfrentamos não vem de fora. Ele nasce ou é alimentado dentro de nós. A tempestade lá fora só ganha o poder de nos destruir quando encontra uma tempestade igual ou maior em nosso interior. Você já parou para pensar, com honestidade brutal, o quanto da desordem em sua vida não é fruto direto das suas próprias indecisões, dos seus medos não confrontados, da sua procrastinação disfarçada de prudência, da sua falta de um propósito que incendeie a sua alma? Hill, em sua conversa imaginária, mas profundamente real, com o diabo em Mais Esperto que o Diabo, revela que a maior arma dessa entidade, que simboliza todas as forças negativas que nos puxam para baixo, é o hábito de derivar. Derivar é viver sem rumo, sem um propósito principal definido, à mercê das circunstâncias, das opiniões alheias, dos impulsos momentâneos. É a ausência do autocontrole. E quando você deriva, você se torna um navio sem leme no meio do oceano. E qualquer vento, qualquer onda, qualquer marola te leva para onde quer. O caos externo é apenas o mar agitado, mas a sua deriva interna é o que te torna vulnerável a ele. Esta é a revelação que pode mudar tudo. O controle que você tanto busca lá fora, sobre os eventos, sobre as pessoas, sobre o futuro, é uma ilusão. O único controle real, poderoso e transformador que você pode exercer é sobre si mesmo, sobre seus pensamentos, suas reações, suas escolhas. E aqui reside o ponto mais forte, a virada de chave. O caos, essa aparente força destruidora, pode ser o seu maior mestre, o seu maior catalisador de crescimento, se você ousar encará-lo não como um inimigo, mas como um espelho. Um espelho que reflete impiedosamente onde você precisa se fortalecer, onde sua fé é fraca, onde seu propósito é vago, onde seu autocontrole falha. Pense nos momentos mais caóticos da sua vida.
aqueles que te levaram ao limite, que te quebraram em 1000 pedaços. Não foram esses também os momentos em que você foi forçado a descobrir uma força que não sabia que tinha? Não foram nesses vales de sombra e morte que você, talvez pela primeira vez, clamou por algo maior, buscou uma conexão mais profunda com o divino ou com sua própria essência mais pura? A Bíblia está repleta de histórias assim. Jacó luta com o anjo no val de Jaboque, um momento de caos, de confronto, e sai transformado com um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus. José é vendido pelos irmãos, lançado numa cova, preso injustamente. Caos absoluto. Mas é precisamente através dessa jornada de aparente desgraça que ele se torna o governador do Egito e o salvador do seu povo. Vós bem intentastes mal contra mim, diz ele a seus irmãos em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, porém Deus o tornou em bem. O caos não é o fim da história. É, muitas vezes, o doloroso, mas necessário, prelúdio para uma nova canção, uma nova realidade, um novo nível de consciência e poder. A verdade difícil é que fugir do caos é fugir do crescimento. Tentar anestesiar a dor da desordem com distrações, vícios ou superficialidades é apenas adiar o encontro com a sua própria força. O convite aqui não é para amar o sofrimento, mas para respeitar o poder transformador da crise quando ela é navegada com os princípios que estamos desvendando. Um propósito que te ancore, uma fé que te sustente, um autocontrole que te guie e uma atitude mental positiva que te permita ver a semente do bem em cada aparente mal. Repense suas batalhas. Repense suas tempestades. Será que elas não estão, na verdade, te chamando para um nível mais profundo de entrega, de confiança e de domínio interior? O controle que você busca não está em acalmar o mar, mas em se tornar o capitão inabalável da sua própria alma, capaz de navegar em qualquer tempo. E essa capacidade, meu amigo, minha amiga, já está aí, dentro de você, esperando para ser plenamente assumida. Então, o que levamos desta jornada ao coração do caos e ao centro do nosso poder interior? Vimos que a tempestade pode rugir lá fora, as ondas podem ameaçar engolir nosso barco, mas existe um lugar de quietude, um centro de comando dentro de cada um de nós. Aprendemos com Napoleon Hill e com a sabedoria atemporal das Escrituras que a chave não é evitar o inevitável turbilhão da vida, mas sim como nos equipamos para navegá-lo. Recapitulando os tesouros que desenterramos. Primeiro, a urgência de um propósito principal definido, aquela estrela guia que dá direção e significado mesmo na noite mais escura. Sem ele, somos folhas ao vento. Segundo, o poder do autocontrole, a disciplina sagrada de governar nossos pensamentos e emoções, recusando-nos a sermos reféns do medo ou do desespero. Terceiro, a necessidade da fé aplicada, aquela fé que não apenas acredita, mas age, que dá o passo mesmo sem ver todo o caminho, confiando que a provisão virá ao encontro da nossa obediência. Quarto, a armadura da atitude mental positiva, que nos permite enxergar a semente do bem em cada adversidade, transformando veneno em remédio. E quinto, a força da mente mestra, a sabedoria de buscar e oferecer apoio, lembrando que não estamos sozinhos nesta batalha. A verdade fundamental, o coração de tudo, é que o controle que realmente importa não é sobre manipular o mundo exterior, mas sobre cultivar o domínio do nosso universo interior. O caos não é seu inimigo final. Ele pode ser o seu mais potente professor, revelando onde sua fundação precisa de reforço, onde sua fé precisa ser mais profunda, onde seu propósito precisa ser mais claro. Cada desafio superado com esses princípios não apenas te leva para mais perto da sua meta, mas te transforma, te forja em alguém mais forte, mais sábio, mais resiliente.
Como o ouro que passa pelo fogo, você emerge mais puro, mais valioso. A vida, com seus altos e baixos, suas perdas e ganhos, seus momentos de paz e suas inevitáveis tempestades, é um convite constante ao crescimento. Manter o controle no caos. Não é um dom dado a poucos, mas uma habilidade que pode ser aprendida, cultivada e aperfeiçoada por qualquer um que esteja disposto a pagar o preço do autoconhecimento e da autodisciplina. Aquele poder que você admira nos grandes homens e mulheres da história, aquela serenidade que parece inabalável, também reside em você. É uma centelha divina esperando para se tornar uma chama. Então, a pergunta que deixo ecoando em sua alma não é se o caos virá novamente, porque ele virá. Mas como você o encontrará? Qual desses princípios você começará a tecer na tapeçaria da sua vida, hoje mesmo, para que quando a próxima tempestade chegar, você não apenas sobreviva, mas navegue com a maestria de quem conhece o caminho para o porto seguro que existe dentro de si? O que você pensa sobre isso? Qual foi a maior revelação que este nosso tempo junto trouxe para você? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo, pois sua jornada também pode iluminar o caminho de outros. E se você pensa que desvendar o controle em meio ao caos foi profundo, espere até descobrir o que os antigos textos e os mestres da mente revelaram sobre o poder oculto da gratidão para transformar radicalmente a sua realidade financeira e espiritual. Mesmo quando tudo parece perdido, esse será nosso próximo mergulho.